Romanos 8, quero convidar os irmãos aos versos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, o mundo está em guerra. Nós temos pelo menos 3 grandes frentes de guerra hoje acontecendo, com famílias sendo dizimadas. Os irmãos sabem disso. Nós temos Ucrânia, nós temos Sudão, nós temos Israel. 3 frentes de dor hoje. Muitas coisas vêm ao nosso coração. Talvez seria um momento imediatamente da gente passar para os sermões do fim do mundo. Nosso coração se apressa em agonia, em respostas, em busca delas, em perguntas que ficam no eco. Cenas terríveis têm chegado às nossas redes sociais esses últimos, pelo menos 2, 3 dias, não é, irmãos? Uma mãe segurando o telefone com a imagem da filha, que tinha 2 tatuagens na perna, uma tatuadora até, a moça, alemã, estava ali na região de Jerusalém. A mãe está procurando a filha. E o grupo Hamas estava com ela na caçamba de uma caminhonete, com as pernas dobradas para trás, certamente já morta, seminua. Ela estava ali para um festival de música e andando na região. A gente não precisa ser pai para ficar imaginando a dor desse tipo de separação. Eu não quero aprofundar aqui no drama, necessariamente, que nós temos vivido a partir dessas imagens, informações e circunstância mundial. A situação já é sensível o suficiente, mas eu quero deixar isso em pauta. Eu sei que você não precisa de uma dor que está acontecendo do outro lado do mundo para que nós valorizemos as páginas de Romanos. A sua dor basta. A minha dor basta. E cada um tem um fardo que tem para carregar no mundo diante do Senhor. Você sabe das suas dores. E deixa eu te dizer uma coisa. Com muito temor no coração, talvez dores ainda muito maiores virão. Na minha experiência e na sua. Espero que não. Mas provavelmente virão. A situação que nós estamos vendo hoje poderia ser nossa. Pode vir a ser. Pode vir a ser. Uma outra cena é de uma outra jovem também sendo colocada, agora viva, andando, dentro de um carro. Com o grupo armado ali, colocando uma jovem, talvez dos seus perto de 30 anos de idade, dentro de um carro. Eu disse que a gente não precisa ser pai para sentir a dor de uma família nesse sentido. Mas confesso que como pai, olhando para uma moça quase que da minha idade, eu tive um sentimento paterno para aquela cena. Pensando na dor de aqui na terra, no tempo, aqueles pais certamente não verão essa moça nunca mais. Nesse tempo. Porque não é um grupo de negociação. Fala-se muito em reféns, não tem refém. A última cena, eu prometo que essa é a última. Um terraço em várias casas e uma casa ao fundo. E um pai israelita, à porta de uma janela para dentro, colocou os 5 filhos para fora e a esposa. Ele foi o último a sair. Mas saiu
derrubado, já morto. Terroristas o alcançaram. Foi só o tempo de salvar a família. Aquela é uma terra onde Deus já pisou com os próprios pés. Aquele é um lugar que Deus já colocou a poeira debaixo das suas unhas. Mas eu não estou aqui para falar de Jerusalém, eu estou aqui para falar do mundo inteiro. E isso me inclui e te inclui. Porque é no mundo inteiro que no momento de dor nós podemos levantar a mesma pergunta: cadê o Senhor? Cadê Deus? Qual o propósito dessas coisas? Tem propósito? É muito fácil achar Deus quando a gente acha uma nota de R$100 no chão. Eu me lembro ainda, quando criança, voltando da escola bíblica dominical, lá no Riviera, igreja cristã evangélica, com a minha mãe está aqui hoje, eu não sei se ela lembra dessas coisas não. Eu achei na enxurrada uma nota de R$10. E eu lembro do meu sentimento. Eu chegando em casa, Deus é bom. Eu era um pititico de gente, mas tive esse pensamento. Deus me mandou R$10 na enxurrada, era o meu pensamento. De lá para cá, a criança só cresceu, porque eu ainda tenho muita facilidade para achar que Deus está governando soberanamente quando as coisas são boas. Eu não tenho dificuldade de falar, Deus está presente quando se trata de uma bênção. Você tem dificuldade, meu irmão? De colocar Deus na história quando a coisa é boa? Promoção no trabalho, negócio fechado, um bom negócio, um relacionamento que deu certo, uma espera que foi recompensada, nossas celebrações, o filho que passa num vestibular, num concurso, uma cura que chega, a libertação de algum medicamento, um imóvel novo, conquistado, um último boleto pago. É fácil que nessa hora a gente fala o seguinte: Deus é bom. Eu quero agradecer o Senhor Deus. A gente traz Deus para a mesa quando a coisa é boa. Mas não é com a mesma prontidão e voluntariedade que nós colocamos Deus na conta quando os dias são maus. A gente nem o encontra. A gente, pelo contrário, perde Deus. E perguntamos, cadê Deus? É como se Deus e a dor não pudessem andar juntos. É como se Deus e o sofrimento fossem inimigos. Água e óleo. Queridos, sua Bíblia nunca te ensinou isso. A Bíblia não nos ensina esse antagonismo, mas nos ensina sobre um Deus abrangente, complexo, sobre uma vida complexa e soberanamente bom nessas complexidades da vida. Das alegrias às dores mais profundas, Deus continua sendo Deus. E nós precisamos achá-lo no meio da dor. Senão, o que será de nós? Nós precisamos achá-lo no meio da dor irreparável. Romanos está aqui para isso. Lutero diz que Romanos é tão importante que precisamos não apenas conhecê-lo com todo o coração, mas fazer dele uma companhia diária. E Calvino diz que a relevância de Romanos, dessa epístola, é tão fundamental para a Bíblia que compreendê-lo bem nos dará a porta de acesso para todos os tesouros da Escritura. Romanos traz o Evangelho de uma forma vasta e muito pura. Deveríamos nos delongar muito nesse livro,
nessa carta preciosa. Paulo está falando com uma igreja mista, num momento muito complicado. Uma igreja predominantemente mista, de judeus orgulhosos e gentios com um pezinho na libertinagem, mas também cheio de vaidade. Paulo está escrevendo para esse público, e ao falar com eles, ele quer mostrar que eles estão debaixo de um grande guarda-chuva necessário e teológico. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo diz: todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Vou fazer resumos aqui bem graves, tá? Então, com certeza eu vou atropelar a riqueza de Romanos, mas é uma síntese honesta. Nos 3 primeiros capítulos nós temos a ira de Deus cobrindo toda a humanidade, juntando judeus e gentios. E Paulo nos coloca na mesma página, num pé de igualdade espiritual, sendo nós merecedores da ira de Deus, porque não amamos a Deus por natureza. Não amamos a Deus voluntariamente, de forma nata. Nós carecemos, nós precisamos de Deus. Temos uma carência de que Ele se mostre, nos molde, nos chame, nos trate, nos atraia. Somos, por natureza, filhos da ira de Deus, merecedores da ira de Deus. Pecamos porque temos essa natureza pecaminosa e voluntariamente pecamos. É de acordo com a nossa decisão própria. Mas ainda no capítulo 3 ele faz uma guinada, onde ele coloca a seguinte expressão: mas agora. O mas agora é porque daqui para frente, nos próximos 5 capítulos, até o capítulo 8, ele vai falar sobre a graça que cobre esses filhos da ira, o povo de Deus, chamado com propósito. Esse mesmo Deus, que é digno e justo no julgar e no condenar, é o Deus que derrama graça e atrai um povo, e molda um povo, e faz vasos para a sua glória. E nesses 5 capítulos Paulo vai argumentar isso. Porque por mais que precisamos entender a nossa precariedade espiritual, como somos condenáveis diante de Deus de forma justa, ele se delonga até um pouco mais para argumentar que existe graça para os culpados. Graça. Graça. E Paulo vai argumentar conosco, não só até esse ponto sobre a graça. Ele retoma esse diálogo nos capítulos 9, 10 e 11. Para nos falar sobre a profundidade e a perícia da graça em cuidar de cada aspecto para perdoar, justificar e levar à glória o ser humano caído. Ele vai falar de forma cirúrgica para nós nesses capítulos. Mas então chegamos no capítulo 8, o capítulo da nossa atenção dessa noite, desse momento. Um capítulo onde Paulo não pode erguer um prédio maior do que o que ele ergueu aqui. Ele vem nos dizer que se por um lado estávamos debaixo da ira, por outro estamos agora debaixo da graça. E que, portanto, existe uma enorme promessa, a maior de todas as promessas que nós podemos ter. Não há nada maior do que Romanos 8. Não há nada mais profundo do que Romanos 8, 28. Esta promessa é para aqueles que estão vivendo a nova realidade em Cristo. A realidade da graça. Porque Ele vem nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem de algumas pessoas. E por todas as coisas, Ele está dizendo todas as coisas. Esse é um capítulo, o pastor John Piper, um pastor batista norte-americano, ele diz que esse é o capítulo mais sangrento da Escritura. Mais que o Calvário, talvez porque o sangue do Calvário está aqui. Entenda, olha os versos seguintes. Que diremos, pois, verso 31, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Atenção. Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esta é a página mais sangrenta da Escritura. O sangue do Calvário é retomado aqui porque é Cristo quem morreu por eles, derramando o seu sangue. E agora coisas são levantadas das mais profundas contra os eleitos de Deus. E essas coisas não são nada agradáveis. Fome, espada, perseguição, nudez e perigo. Quando Paulo diz sobre todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo está incluindo estas coisas e fazendo questão de destacá-las no todas as coisas. Será o diabo capaz de derrotar os eleitos de Deus e trazer nova acusação sobre eles? E ele responde, de maneira nenhuma. Quem os redime, perdoa e paga é Cristo, que não só morre para perdoar, mas ressuscita para garantir a eternidade dos eleitos. Veja, Paulo está dizendo aqui para nós uma promessa imensa, um arranha-céu. Irmãos, eu moro do lado de uma obra. E eu quase que estou me tornando um engenheiro. Eu já sei o ritmo das batucadas. No mínimo, um operário. Porque a gente acompanha, pelo menos de forma sonora, toda a obra. Cada recorte de azulejo, cada batida de martelo, cada solda, cada guindaste e as piadas de pedreiro. Todas, já estou craque. A grande questão é que demorou muito para esse prédio começar a ser erguido. Mas a obra já estava acontecendo. E eu passava lá, tinha tapumes, mas dava para perceber. E mesmo do outro prédio, do meu prédio, dava para ver o tamanho do prédio. O reverendo Romo brincava, eu acho que eles estão fazendo o prédio para o lado errado. Porque o buraco era grande demais. Não só porque tinham subsolos edificados, mas sobretudo por conta da profundidade necessária do fundamento. Quanto maior o prédio, os engenheiros aí sabem, maior tem que ser a fundação. Proporcionalmente, contundentemente, precisamos de fundamento para edificar. Assim são nossas árvores. Se as raízes são rasas, elas podem até crescer, mas não se mantém. Eu quero te dizer que essa promessa aqui se mantém. Quem a fez sabe planejar. E ela é descomunalmente alta e abrangente na vida. E significa que o seu fundamento é radical. Literalmente. Tem raízes profundas e exageradas para poder garantir o que está prometendo, que é fazer as coisas mais penosas da vida, trabalharem e cumprirem os seus propósitos para o nosso bem, de tal forma que não só trabalham para o nosso bem, como não nos assaltam o bem alcançado, as bonanças recebidas, porque nada vai nos separar do amor de Deus. É sobre isso que Paulo argumenta. Nada vai nos separar do amor de Deus que está provado em Cristo Jesus. Paulo, portanto, está atrelando o que Deus faz por nós com a salvação em Jesus Cristo. E esta base fundamental da salvação em Jesus Cristo é o platô de edificação para qualquer outro bem que Ele possa fazer a nós. De tal forma que sem esse, nenhum outro bem é válido. E pode realmente ser considerado algo bom. Sem nos salvar em Cristo,
Do que vale as delícias desse mundo? Se são apenas entorpecentes antes da condenação eterna. Mas salvos em Cristo, tudo se colore, tudo se define. E até as nossas dores, perigo, fome, espada, nudez e perseguição, são colaboradores do nosso bem maior em Jesus. E talvez aqui estejamos tratando de uma matéria profunda, difícil e que exige maturidade. Mas além de exigir maturidade, talvez provoca-nos a maturidade. Que nada tem a ver com o tempo que passa, mas sim com as oportunidades que temos de responder com fé. Por isso que eu disse que não precisamos das dores do mundo, basta-nos as nossas. Porque são nestas que nós vamos ter as melhores perguntas para acomodarmos as maiores respostas. Onde está Deus na nossa dor? Está trabalhando para o nosso bem. Está sendo Deus, como sempre foi, sem nos adiantar respostas. Jó tem 42 capítulos, o livro de Jó. Nós temos 37 grandes perguntas feitas por Jó. E você ainda chama ele de paciente. Por mais de 14 vezes, Jó pediu a morte. Mas em nenhuma deixou o Senhor. Em nenhuma dessas vezes virou as costas para o Senhor. Ele chega a dizer: ainda que Deus se levante contra mim, para quem irei? Ele entendia que Deus era o seu provedor. E naquele caso, até o provedor da sua dor. Deus era Senhor de toda aquela circunstância dolorosa, que nós não desejamos nem, às vezes, para os nossos inimigos. Jó perde tudo: 10 filhos, saúde, bens, riqueza, uma história. Por fim, estava perdendo a sanidade. É a partir desse ponto que ele começa a pedir a morte. Deus estava sendo Deus na dor de Jó. Lembra de José? José é um caso muito clássico dessa provisão de Deus. Você tem vários capítulos bíblicos nos contando a história de José, porque o escritor de Gênesis quer que a gente preste atenção no que está acontecendo. E nessa hora pormenoriza um pouco mais. Tem mais closes de câmera, tem mais detalhes no roteiro. Ele quer nos mostrar que José nasce numa família complicada. Ele é invejado, ele é rejeitado, ele é insultado e, por fim, ele é enganado, vendido, na verdade, antes disso, ameaçado de morte. Quase que sofre tentativa de homicídio. Alguns dos irmãos não permitiram e tiveram a brilhante ideia: vamos vender. Meu irmão, eu sou filho mais novo, caçula, meu irmão mais velho sempre me falou que minha mãe me comprou dos ciganos e que facilmente ela poderia trocar de volta por um tacho de cobre. Ele tinha esse papo comigo, papo de irmão. Mas voltando para a história de José, ele tinha irmãos um pouco piores do que o meu, porque de fato foi às vias, de fato. E vendeu para os andarilhos ali. E José é vendido como escravo. Então, além de nascer numa família que o hostilizava, a despeito do pai, ele foi de fato maltratado, insultado, enganado, vendido, para não ser morto. E agora, como escravo, ele é enganado. Ele sofre tentativa de sedução. Levantam-se calúnia e falso testemunho contra ele. Ele vai para a cadeia. Na cadeia ele é esquecido. Ô vida miserável, não é? Parece o amigão Jó. Tudo crente, gente. Esses dois irmãos nossos, crentes. Aí lá pelas tantas, José é recompensado, ele vira segundo no governo do Egito, alto posto. Ele agora tem uma vida boa, longe da família, longe dos irmãos. Perdeu toda essa carga afetiva. Mas se deu bem na vida do ponto de vista social. Aí ele tem uma ocasião de reencontrar os irmãos, fugidos da fome.
E ele então dá guarida porque os irmãos vão ali à presença do governante. E ele vai bater um papo com os irmãos. E a fala de José é profunda. Porque pausa aqui na fala dele com os irmãos e volta no relato. A história de José, com tanta desventura, tem uns nós, uns elos de ligação, que é a seguinte expressão, lembra? E Deus era com José. Está por toda a Escritura. É como se o autor quisesse que a gente não perdesse de vista onde está Deus na dor de José. Então ele nos ajuda narrativamente a não esquecer. E Deus era com José. Agora volta para aquela sala de encontro, o grande reencontro. Na verdade, o segundo, porque ele arma para os irmãos voltarem. Ele tem esse diálogo mais aprofundado para os irmãos. Ele disse, vocês, ao verbo da Almeida Revista Atualizada. Eu não lembro qual é o verbo que está na Nova Almeida, a Bíblia que nós estamos lendo aqui. Na Revista Atualizada, o verbo é traduzido, né, em português. Vocês intentaram o mal contra mim. A palavra hebraica para isso, o verbo é chassad. Intentaram. Que tem a ver com planejar, com estabelecer um intento mesmo, é uma boa tradução. Mas João Ferreira de Almeida teve uma segunda ideia, quando ele então fala a segunda frase. Mas Deus tornou o mal em bem. Conhece esse verso? Adivinha qual verbo hebraico está para tornou o mal em bem? Chassab. João Ferreira de Almeida poderia usar a mesma palavra. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus havia intentado o bem. De tal forma, explicando agora, o plano de Deus em me fazer o bem incluiu a maldade de vocês a meu favor. Vocês planejaram, mas Deus também havia planejado. E no plano de Deus, o mal que vocês planejaram redundou em bem. Onde está Deus nas nossas dores? Reinando. E nós não podemos olhar para nenhum outro lugar. Muitas vezes Deus leva o povo para o deserto. Manda o povo de cativo. Na Assíria, na Babilônia por 2 vezes, no Egito. Para que voltemos os olhos para o Senhor. Como ou de tal forma que nenhuma outra circunstância, que não a dor e a desprovisão do deserto, nos dariam condições para olhar. E eu desafio o seu coração. Se você caminha com Jesus, se as suas dores não foram, talvez, as melhores escolas que Deus te deu para você aprender sobre o seu Senhor. Talvez os ímpetos de maior profundidade e intimidade com Deus. Agora, como que eu posso desfrutar dessa promessa? Como que eu posso estar incluído dentro dela? De tal forma que vou contar com Deus sendo o meu maestro sobre todas as coisas, de tal forma que até as coisas assustadoras estão trabalhando para o meu bem. Como que eu posso desfrutar de algo tão grande? Como que você pode ter essa promessa sobre você? O texto nos fala. Existem 2 beneficiados, ou pelo menos 2 aspectos dos beneficiados. Um com relação ao que fazemos a Deus e outro com relação ao que Ele fez por nós, que no final das contas tem a ver com um aspecto só. Aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estas pessoas estão debaixo da sombra desse edifício, provedor eternamente. De que nada nos separará de Cristo, nem as maiores dores dessa vida e desse mundo. E que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Logo eu tenho que perguntar, eu amo a Deus? Você ama o Senhor? Como poderemos amá-lo? E eu disse que no final das contas era um aspecto só, porque mesmo isso, mesmo o que podemos fazer para Deus, que é amá-lo, não podemos fazer de nós mesmos.
Porque não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Jesus nos amou primeiro. Ele nos chamou da morte para a vida. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados e, portanto, rebeldes para com Deus. Ele nos chamou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Deuteronômio 30, verso 6, circuncidaria o nosso coração para amarmos o Senhor e para que vivamos, ou vivêssemos. Ele fez algo em nós e faz algo em nós para que o coração de pedra seja convertido em coração de carne, ou seja, espiritualmente, passemos a amar a Deus e a ter os olhos da fé para com Deus e termos afetos para com Deus, amá-lo finalmente. E é nesse momento que vamos conhecendo o seu amor por nós primeiro, que antecede qualquer inclinação afetiva nossa para com Deus. Antes de confiarmos nele, vemos que ele morreu por nós, nos amou primeiro e está trabalhando em nosso coração espiritual, transformando-nos de dentro para fora, através de uma palavra que vem de fora para dentro. Um movimento primeiro dele, que chama, que nos convence, que nos atrai. Você ama o Senhor? Deixa eu te dizer que a partir do momento em que você passou a crer, a confiar, a amar, Deus já estava trabalhando há muito tempo na sua história. Deus já estava te amando há muito tempo. Deus já te conhecia, já te amava e já sofria por você antes de você sequer reconhecê-lo como Deus. O relacionamento seu e Deus não começou a partir do momento que você creu nele. Começou muito antes. Para Deus, pelo menos. Antes que houvesse mundo, Jesus Cristo foi imolado como Cordeiro eterno. Para que na história ele pudesse ter filhos e filhas que o amassem. O nosso amor para com Deus. A gente não entende isso naturalmente ou espontaneamente. A gente precisa da palavra para entender. Mas o nosso amor para com Deus é uma resposta provocada pelo amor de Deus. Deus nos ama. E esse amor nos faz amá-lo. E nos leva à coerência da segunda instância dos beneficiados. Eles são chamados. Enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que cresce. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse chamado é muito específico. Deus nos chama de forma eficaz e especial ao nos trazer das trevas. Eu gosto muito de pensar no chamado à pregação como aquele chamado literal da morte para a vida que Lázaro sofreu. Estava morto. E eu não sei como, não sei de que jeito, não sei que experiência foi essa. Mas o Espírito de Deus agiu de tal forma que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E no instante seguinte, aquele homem sai caminhando dali. Eu fico me pegando, por que não entrevistaram esse homem? Gente, estamos aqui com Lázaro agora, acabou de passar por uma experiência terrível. Acompanha conosco, continue aqui conosco. Lázaro, como foi isso? Bastava uma pergunta jornalística. Não. Termina lá eles comendo um peixão assado e pronto. O que aconteceu? Lázaro, como é que foi isso? Mas o fato é que não é isso que importa. O que importa é que essa voz é tão poderosa que dá vida aos mortos, que diz para um exército, um cemitério de ossos secos. E essa voz é tão poderosa
que traz vida onde só há morte. Um dia a voz do Senhor Jesus chegou ao seu coração e trouxe vida para alguém que era inimiga de Deus. Uma pessoa que era inimiga de Deus. Rebelde, incrédula e morta. Eu quero te dizer que isso nos coloca num fio sólido de garantia. Ele te chamou para que vocês tivessem um relacionamento eterno e inabalável de amor. Pastor, o senhor não me conhece. Se tem alguém que se abala, que é instável na fé, no relacionamento com Jesus, sou eu. Não sei nem a última vez que eu me dei em oração para o Senhor. Eu sei sim, eu também sou assim. Eu quero te falar que esse relacionamento é inabalável, não por causa de você, nem por minha causa. É por causa de quem propôs esse relacionamento. É por causa do primeiro amor que o fez possível e garantido. O dono da aliança, o noivo do casamento, nos chamou, porque nos quer. E nos deu um relacionamento de amor, de tal forma e tão profundo, que nós só podemos perceber nesse capítulo mais sangrento da Escritura. Uma palavra também pintada com sangue, cobrindo toda a desesperança das dores. Jesus escreve a palavra esperança por cima de nossas dores, com o sangue dele. Esperança sobre todo desconsolo, toda dúvida, toda desorientação do nosso coração, que vem diante da dor. O sangue dele, a sua morte, nos dá esperança, para além da dor, para além das dificuldades, da falta de resposta, porque aponta para além do tempo. De eternidade a eternidade, Ele nos amou. E está nos conduzindo para além do tempo, para muito além do tempo. Eu acho que o gás está acabando, então eu vou caminhar para a gente encerrar. Paulo está dizendo que Deus está fazendo isso por nós. Todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja aí como ele disse nos versos seguintes. Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. No versículo 29 e 30, há uma inversão entre o conhecer e o chamar. Aqui as coisas estão juntas, e a palavra conhecer tem muito a ver com um relacionamento íntimo de amor. Tá? No versículo 29, aí, aos que de antemão conheceu, não se apressem em achar que isso aqui é um conhecimento prévio de uma realidade que Deus viu antes. Porque a ideia de conhecer está muito relacionada ao versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. A ideia é que ele age de antemão no destino dessas pessoas, os chamando no tempo. E com base em que ele faz isso? No amor prévio. O conhecer de Deus envolve-se com amar de Deus. Eu não quero que você misture os termos, mas deixa eu te dar uma ideia desse conhecer. Lembra que José era noivo de Maria, mas não a conheceu até o casamento? Conhecer ali não é de saber quem ela é, não. Tem a ver com relacionamento íntimo, tá? Tem a ver com... E aqui não é para a gente trazer essa ideia de sexualidade para cá, não é isso. Mas é a ideia do afeto, do vínculo mais profundo. Deus Ele nos conheceu antes, melhor dizendo, como alguém que já nos amou antes. Como alguém que já nos teve em máxima consideração antes. O conhecer não é apenas ter uma informação prévia aqui.
E você vai ver essa linguagem sendo usada no mundo antigo. Paulo, que ele fala com uma mente hebreia, embora certamente escreveu isso aqui em grego, mas a mente, a forma de linguagem dele é muito parecida com as dos seus irmãos, Mateus, Marcos, Lucas. Tá? Lucas, Mateus, Marcos, João. A mente parece muito, a forma de escrever parece um pouco, embora seja muito mais rebuscado. Mas a ideia aqui do conhecer talvez tenha a ver com isso. Deus já entrou em relacionamento conosco antes de nos chamar. Porque na história, sim, Ele nos chama. Na história, sim, Ele nos acompanha, chama de forma eficaz pela palavra, nos age em nós, justifica em Cristo Jesus. Mas algumas coisas pertencem ao passado eterno e algumas coisas ao futuro eterno. Predestinar tem a ver com algo que Ele fez na eternidade. Traçou o nosso destino de uma forma soberana, amorosa na eternidade. E glorificar tem a ver com algo futuro que não aconteceu ainda e não vai acontecer nesta vida. Tange ao futuro. E em todo o texto nós temos um passado. Isso aqui é usado no grego como um auristo, que é um passado completo, mas ele às vezes pode ser até profético, que é o caso do glorificou. Não aconteceu ainda. E ele trata como sendo garantido. Aconteceu. Vai acontecer ainda. Como as pessoas que não foram alcançadas ainda pela chamada do Evangelho podem vir a ser como alguém que Deus chamou, justificou e glorificou. Estes são aqueles que estão debaixo desse benefício. Por fim, os que são chamados segundo o seu propósito. Romanos ainda nos diz no capítulo 9, versículos 10 a 12. E não somente isso, mas também Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Esse já é um texto, Romanos 9 e 10, de explicação argumentativa, como que o propósito de Deus para com a eleição é a base do seu amor para conosco, para que Deus prevaleça glorioso. E o seu propósito prevaleça. Paulo usa o argumento de Esaú e Jacó para argumentar sobre a eleição para com a salvação de cada um dos filhos de Deus. Argumento. Não é texto de passagem, é argumentação teológica. Para dizer o seguinte: o fato de Deus nos escolher nele, nos amar, nos chamar pela palavra, é a evidência do seu amor por nós em Cristo Jesus. E esta base é o fundamento para crermos que todas as coisas cooperam para o bem da igreja, do seu povo, dos seus filhos. As nossas dores, as calamidades do mundo não estão fora da soberania de Deus. Nossas lágrimas estão contadas em Deus. Deus conhece a nossa dor pelo nome. E Ele está presente com propósitos que vão além dos nossos dias mais terríveis. Você crê nisso? Você crê que Deus é Deus mesmo hoje? E mesmo amanhã, quando os dias forem piores do que são hoje, você vai continuar olhando para Deus como a única esperança, mas uma esperança satisfatória. Essa esperança não é para todo mundo, não. É para aqueles que amam a Deus e foram chamados por Ele. Então eu apelo a você hoje. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração. Porque é mediante a pregação do seu Evangelho que você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E eu quero que você deixe esse lugar de culto hoje com a esperança renovada. Mas não apenas para você, mas para os seus.
de que eles precisam amar a Cristo e que a rebeldia deles pode ser dissolvida no chamado de Deus. Por mais incrédula que seja a pessoa, por mais anos que ela tem de rebeldia, de chacota e de desconsideração com o Evangelho, a voz de Deus que chama pelo Evangelho pode nos trazer das trevas para a vida e fazer um inimigo do Evangelho amar a Deus de todo o seu coração. Interceda pelos seus, ore a Jesus pelos seus, pregue a Jesus para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família. Não desista até que estejam amando a Deus, porque somente amando a Deus nós vamos estar desfrutando essa promessa, essa garantia eterna, de tal forma que as dores desse mundo não podem nos dar a palavra final. Para quem está debaixo dessa promessa, a esperança. Que Deus nos renove a esperança. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós precisamos ser renovados em Cristo. Precisamos, ó Deus, ser encorajados no Evangelho. Ter a perspectiva alargada no horizonte das Tuas promessas. Colocar o nosso coração alinhado no lugar, crendo no Senhor, dependente do Senhor, e nos dias mais difíceis, temer o Senhor e adorá-lo, porque o Senhor continua sendo Deus. Nós oramos pelas dores nossas particulares, e pelos nossos corações em meio a elas, mas também Te pedimos pela dor no mundo hoje, pelas famílias que estão sendo separadas, dizimadas, que haja esperança renovada em Jesus, que a dor seja cenário, a Deus, palco e oportunidade para encontrar o Senhor como a nossa esperança necessária, final, última e suficiente. No nome de Jesus que te pedimos isso, Pai. Amém.